Olá a todos. Então vamos seguindo aqui nessa aula sobre transparência e controle social, né? A segunda parte sobre a lei de responsabilidade fiscal e lei de acesso à informação, né? Como eu abordei na videoaula anterior, né? Sobre o que a lei de responsabilidade fiscal estabelece como direito à cidadania na área da transparência e do controle social. Quais os documentos, quais as informações, qual a participação que nós podemos e devemos ter na construção do orçamento público, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, cujo tema vai ser tratado lá na aula 8, mas esses três instrumentos, eles tratam de qual é o papel do Estado, que vocês estudaram nas aulas 1 e 2, e onde estão os tributos, porque na verdade o Estado, a concretude do Estado, ela está no orçamento público, e o orçamento público ele é financiado por tributos. Portanto, nas aulas 1 a 6, né, vocês viram quem efetivamente paga mais tributos no Brasil. Então, essa decisão, que é uma decisão política, de quem paga mais tributos e quem paga menos tributos, e para onde esses recursos vão, também configuram uma decisão política que está lá concretizado no orçamento público. Então, para a gente poder ampliar o controle social, capacitar a cidadania para que ela faça um controle social mais qualificado, mais fundamentado, vamos então tratar agora da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, ela vem no rol, né, daquele conjunto de mudanças institucionais implementadas no Brasil desde a Constituição Federal de 1988, né, Constituição Cidadã e Democrática, e a Lei de Acesso à Informação, ela é de 2011, né, a Lei número 12.527 de 2011, o decreto que regulamenta essa lei, obviamente eu estou falando do decreto federal, né, olhando para as contas públicas da União, mas o artigo 45, né, vai dizer que cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em legislação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta lei, definir as suas regras específicas, ou seja, todos os estados, municípios têm uma lei de acesso à informação que, obviamente, se subordina à Lei de Acesso à Informação 12.527 de 2011. Né? Então, o que diz a Lei de Acesso à Informação? O decreto, né, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação da esfera federal, que é esse decreto 7724 de 2012. Primeira informação importante é que a Lei de Acesso à Informação ela é regulamentadora do artigo 5º, precisamente o inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que trata da garantia do exercício pleno do direito de acesso à informação. Então, ela vem regulamentar esse inciso 33 do artigo 5º. E o princípio fundamental, né, é de que o acesso à informação a informação pública é uma regra geral, né, e o sigilo é somente exceção. Né? Então, toda informação que envolve 1 centavo de recurso público, ela deve ser pública. A regra geral é essa. As que estão sob sigilo são as exceções. Né? Nós temos que cuidar para que, em períodos não democráticos, isso se inverta. Então, a regra geral é informação pública toda vez que tem 1 centavo envolvido, 1 centavo de recurso tributário pago pela coletividade, e o que ele vai financiar deve ser uma informação pública. E, obviamente, que existe o sigilo, a gente vai ver, mas esse sigilo deve ser a exceção. Ok? Então, o que estabelece
a Lei de Acesso à Informação, né? É o direito, o que é acesso à informação pública? É o direito de qualquer pessoa de solicitar informações produzidas ou guardadas por órgãos e entidades públicas. O Estado deve garantir esse direito. Veja, nós estamos falando que é o Estado que deve garantir esse direito. O Estado está acima de governos, né? Não é o governo X, Y, Z, é o Estado brasileiro que deve garantir o direito ao cidadão brasileiro de ter as informações que envolvem o poder, que envolve o Estado, a cidadania. Da vez que tiver 1 centavo de recurso público da coletividade, essa informação deve ser pública. Há exceção, mas apenas, né, o sigilo é exceção e não regra geral. E que diz outra questão importante sobre a Lei de Acesso à Informação, para que nós possamos, né, para que vocês, que nós possamos utilizar a Lei de Acesso à Informação, que está disponível nos sites da União, dos estados, dos municípios, do Tribunal de Contas, da Câmara de Vereadores, do Poder Executivo, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Todas as instituições públicas das 3 esferas, elas têm lá no seu site a Lei de Acesso à Informação, que tem um izinho no meio, tem uma cor verde e amarela. Em geral, esse símbolo. O artigo 7º do decreto diz o seguinte: é direito do solicitante a receber informação, né, e uma informação primária, autêntica e íntegra. Isso aqui é muito importante, porque nós já tivemos experiências no estado do Rio Grande do Sul, no momento em que um chefe do Poder Executivo, ele passou a disponibilizar informações trabalhadas, sistematizadas, e essas informações eram colocadas no site. Vejam, essas informações, elas são propagandas do governo, né? Lei de Acesso à Informação deve atender esses três requisitos. A informação deve ser primária, ou seja, ela deve ser coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível e sem modificações, até o nível de contrato, se for necessário, né? Ela deve ser autêntica, ou seja, originada de uma fonte segura. Ou seja, não se pode se informar por WhatsApp, ok? A informação, ela deve ser íntegra, não pode ser modificada indevidamente ali, né? Ou seja, não dá para pegar as informações do governo e sistematizar e fazer com que o dado mostre aquilo que eu queira mostrar, né? Quem deve fazer esse trabalho é o cidadão que está buscando informação. Aí deixa de ser informação e passa a ser publicidade, né? A linguagem pode ser modificada para facilitar o entendimento, mas o conteúdo da informação não pode ser alterado, né? Nós vamos trabalhar na aula 8, alguns bancos de dados com informações sobre as contas públicas, e vocês vão ver que ela é primária, autêntica e íntegra. Elas são, né, as informações. Então, tomem cuidado. Quem se informa por WhatsApp não é nem primária, nem autêntica, nem íntegra. Ok? Além disso, né, existe o conceito de transparência ativa e transparência passiva. A transparência ativa é quando o poder público se antecipa e coloca todas as informações disponíveis. Esse é o ideal, adequado, porque não teria como ter tantos servidores públicos para prestar informação para 212 milhões de brasileiros. Então, que a divulgação dessas informações à sociedade ela seja por iniciativa do setor público, que se antecipa de alguma forma, né, as informações que possam ser solicitadas. E por isso que tem os portais eletrônicos, os portais de transparência que a professora Tânia e o professor João vão tratar. E a transparência passiva é quando o poder público, quando o Estado, né, nas diferentes esferas de governo, tem que responder às demandas da sociedade, ou seja, a divulgação de informações públicas em atendimento às solicitações da sociedade. Claro que o adequado, o mais eficiente, né,
é a transparência ativa, ou seja, isso quando o Estado se antecipa e coloca todas as informações na internet de forma que elas sejam informações primárias, autênticas e íntegras, ok? Aqui tem um desenho do que é a transparência ativa, quando o Estado se antecipa e coloca na internet para o cidadão, e a transparência passiva, quando o cidadão faz o pedido, vai para o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, esse é um órgão que o decreto exige, inclusive, os órgãos públicos eles precisam ter um espaço físico, né, para que aqueles cidadãos que não têm internet e desejam informação devem buscar. Por exemplo, a URGS tem o seu SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, no térreo, no prédio da reitoria, e essa é uma exigência de todos os órgãos públicos, exigência para todos os órgãos públicos. Então, quando o cidadão faz o pedido, vai para a área responsável, né, faz o levantamento e responde para o cidadão. Obviamente que não precisa dizer isso para vocês, que a transparência ativa ela é preferível, porque facilita o acesso dos cidadãos, acumula o número de pedidos, porque a lei diz que tem um prazo para responder que é de 20 dias, e obviamente que vai reduzir custos, né? Imagina seria necessário aí centenas, milhares de servidores públicos só para ficar respondendo informações demandadas pela sociedade. Não, te antecipa e coloca todas as informações lá. Tem duas curiosidades que eu coloquei aqui, ó, países com lei de acesso à informação há mais tempo, né, mostram que quanto maior a transparência ativa, menor tende a ser o número de pedidos feitos pelos cidadãos, portanto, menor vai ser o custo, né? E uma outra curiosidade que o Brasil é o 89º país a adotar a lei de acesso à informação. A Suécia foi o primeiro, adotou em 1776, e a Inglaterra aprovou em 2000 e só entrou em vigor em 2006. Chama atenção isso na Inglaterra, que ela só vai criar a lei de acesso à informação em 2000, mas quando a gente for estudar orçamento público, nós vamos ver que a Inglaterra é o primeiro país do mundo que vai adotar orçamento público em 1205. Né? E chama atenção que a lei de acesso à informação foi implementada apenas no século XXI na Inglaterra. Quais são os prazos? Então, imagine que vocês vão fazer uma solicitação de informação que não consta na página daquele ente público que vocês querem, né, demandar. Qual é o prazo? Né, que tem 20 dias, né, e esse prazo ele é prorrogável por mais dias. Claro que vou sugerir fortemente que vocês acessem, né, um site do Tribunal de Contas do estado de vocês, ou enfim, a prefeitura, buscando uma informação que não esteja no site, né, para a gente, e daí, né, tem um registro, enfim, para ficar monitorando o prazo de atendimento. Então, o prazo é 20 dias mais 10. O cidadão não precisa dizer para que ele quer aquela informação. Olha, eu quero aquela informação porque eu desejo fazer uma pesquisa, porque eu tenho uma curiosidade, não há necessidade, né? Porque a informação é um direito, então ele apenas solicita, mas ele precisa se identificar, dizer quem é e assim por diante. E, obviamente, fazer especificação da informação solicitada. Isso aqui, sim, é muito importante. Né? Eu quero saber informação de um gasto público. Imaginem lá, restaurante universitário da URGS. Bom, eu tenho que dizer qual restaurante universitário. A URGS tem vários restaurantes universitários. Eu preciso dizer qual período eu desejo dado. 2020, 2019, nos últimos 10 anos. De outra maneira, eu gostaria desse dado que é uma despesa empenhada, liquidada ou despesa paga. Eu quero saber a despesa com funcionário ou eu quero saber a despesa com os alimentos especificamente. Vejo que eu já abri, né? Então, a especificação da informação solicitada, ela é muito importante. Obviamente que a lei de acesso à informação, ela tem sigilo, esse tema, né, apareceu muito em 2019, vocês lembram que apareceu na mídia, chamado Decreto Mourão, quando o governo tentou dar o direito para várias autoridades, né, vários ministros e até níveis hierárquicos inferiores,
para que eles pudessem ter o direito de estabelecer e dizer que essas informações eram sigilosas. Mas esse decreto ele foi revogado logo 2 dias depois, em fevereiro de 2019. Então, a norma diz que regra de dados pessoais e informações são classificadas por autoridades como sigilosas, os ministros, né? Obviamente que no Estado e nos municípios, quem são essas autoridades, quem vai dizer a lei de cada ente e o seu decreto de regulamentação da respectiva lei. No caso federal, nós temos 3 níveis de informações consideradas com exceção. As informações ultra-secretas, que é de 25 anos, secreta 15 e as chamadas reservadas 5 anos. O que em regra geral são consideradas essas informações sigilosas? Informações de Estado que dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas, né? Essas informações não são públicas, né? Podem ser protegidas durante 100 anos e podem ser acessadas pelos próprios indivíduos ou por terceiros apenas em casos excepcionais previstos em lei. Por que eu quero saber informação sobre intimidade, honra e imagem das pessoas? Isso aqui é importante para a gente ver que o risco que uma sociedade pode ocorrer de que se coloque outras informações relevantes à sociedade que não se enquadram no que está previsto no próprio decreto. Então, é importante isso. Quais são as diretrizes, então, para a aplicação da Lei de Acesso à Informação? Que a publicidade é uma regra e o sigilo é exceção, como eu disse para vocês. A administração pública, seja o município, seja o Estado, a União, tem que atuar no sentido de fazer um desenvolvimento do controle social, de certa maneira é um dos objetivos desse curso de Educação Fiscal e Cidadania. Todos os entes públicos devem divulgar as informações de interesse público, ou seja, toda aquela financiada com recurso público deve ser divulgada, independentemente da solicitação feita pelo cidadão. Também incentiva o desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública e utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia de informação. Obviamente, sem essas diretrizes não haveria lei de acesso à informação. E agora eu queria fazer um exercício com vocês, a gente usar a lei de acesso à informação. Certamente vocês terão oportunidade para fazer isso na própria prova dessa aula 7, dos 2 professores, da Tânia e do João, mas renúncia de receita, né? Esse é um tema que nós não temos uma aula específica no curso, mas veja, os estados, a União e os municípios, eles renunciam receita. Claro que para renunciar receita a favor de uma empresa ou de um distrito industrial, enfim, existem várias modalidades de renúncia de receita, e isso tem uma lei que foi, no caso do município, aprovada no município, no caso do Estado, aprovada na Assembleia, no caso da União, aprovada no Congresso Nacional. Mas, a própria lei de responsabilidade fiscal, já que tratei dela aqui brevemente nessas 2 videoaulas, ela diz lá no artigo 14 que as leis de diretrizes orçamentárias, que a gente vai estudar um pouco mais, o que é a LDO lá na aula 8, e deve estar previsto quanto que o município, eu vou propor o seguinte, cada um de vocês faz isso no seu município, trabalhar sempre com as contas municipais é menos complexo do que trabalhar com as contas dos estados subnacionais ou da União. Procure na LDO de 2022, que está neste momento sendo discutida, aprovada no Brasil inteiro, Aliás, a LDO de 2020, nós estamos em 2021 e estamos, o parlamento está discutindo, e os parlamentos, existem audiências públicas, alguns parlamentos colocam a LDO disponível na comissão de orçamento
E, inclusive, pagam uma nota nos jornais locais avisando a cidadania. Então, eu vou sugerir que vocês busquem a LDO de 2022, que ainda, né, não está aprovado em todos os entes. A gente viu que no caso da LDO da União de 2022 foi aprovado na semana passada, né, pela Câmara, e procurem lá o que está previsto de renúncia de receita nessa LDO. Quanto município, né, nós estamos numa grande crise econômica, social, sanitária, e quanto que o município está renunciando, quantas empresas, né, ou pessoas físicas ou jurídicas estão deixando de pagar os tributos porque uma lei lhe garantiu isso, em troca de algum retorno, né? Em geral, nós não temos e essa é uma política pública, né? Mas toda política pública ela tem que ser avaliada, monitorada e corrigida, alterada ou até extinta. Mas como saber se a política pública de renúncia do seu município ela é uma política pública de qualidade, que traz retorno, se eu não tenho nem informação? Né? Então, esse é o primeiro desafio, né, que eu coloco para vocês. Vamos fazer isso aqui, depois na nossa aula síncrona nós podemos, são 20 dias, nós podemos ver. São 20 dias que vocês têm para obter a resposta, nós podemos fazer uma comparação para ver o que vocês receberam de resposta nos seus municípios. Isso não vale nota, é apenas um exercício. E a segunda proposta que eu tenho é que o projeto de lei orçamentária, o próprio orçamento, né, depois que o projeto de lei for aprovado, ele vira orçamento para no ano que vem, ver se nesse projeto está acompanhado pelo demonstrativo do efeito sobre a receita e a despesa decorrente das renúncias de receita, conforme exige o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição de 1988. Vejam que, caso um projeto de lei orçamentária ele está sendo elaborado ainda, né? Provavelmente vocês podem fazer esse exercício aqui e fazendo essa solicitação em relação ao orçamento de 2021. Né? Se estava lá no orçamento de 2001, um demonstrativo para dizer, olha, o município abriu mão de 50 milhões no tributo tal, né? Infelizmente a pessoa física ou jurídica beneficiada ela não aparece em função de um artigo lá da forma como vem sendo interpretado um artigo do Código Tributário Nacional, mas é possível saber por imposto, né, renunciado, por tributo renunciado, por setor e assim por diante. Então, vou sugerir que vocês façam uma experiência de uso de lei de acesso à informação. Aqui tem 2 dicas, obviamente cada um pode buscar a informação que deseja, mas cuidado que não dá para fazer no pedido de uma informação que já está disponível no site, ok? Então, esse é um exercício que eu estou propondo aqui para nós usarmos a Lei de Acesso à Informação. Além disso, a Lei de Acesso à Informação, ela teve, em 2021, né, 29 de março de 2021, ela foi alterada brevemente, né, a classificação da informação quanto ao grau de sigilo e a possibilidade de limitação do acesso aos servidores autorizados e aos interesses no processo. Né? Então, é uma regra aí em relação ao tema do governo digital, o aumento da eficiência pública, segundo essa lei de 2021, né, que alterou significativamente o que está estabelecido aqui no artigo 11. Okay? Os documentos na ato digitais assinados eletronicamente na forma do artigo 7º desta lei são considerados originais para todos os efeitos legais e o formato e o armazenamento dos documentos digitais deverão garantir o acesso e a preservação de informações nos termos da legislação arquivística nacional. Essa mudança foi em função das alterações feitas no governo digital, que a professora Tânia e o professor João vão abordar. Então era isso, muito obrigada. Essa é a minha pequena contribuição para tratar o tema da transparência e do controle, transparência e controle social, especificamente no que trata
a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 131 de 2009, que complementa a LRF, que dá direito a qualquer cidadão a ter informação, e a Lei de Acesso à Informação. Aí o desafio que vocês coloquem em prática duas atividades. A primeira delas é ver quando será a audiência pública de prestação de gestão fiscal do município de vocês, que deve acontecer até o dia 30 de setembro, procurar acompanhar, será e-mail eletrônico, né, pode organizar outros colegas, provavelmente eu vou convidar alguns, né, para participar da audiência em Porto Alegre, não necessariamente no mesmo dia, pode ser realizada do dia 1º ao 30 de setembro, em geral são realizadas mais no final do mês, porque é preciso organizar as contas do quadrimestre, e a outra atividade, o outro exercício que eu estou propondo é que vocês usem a Lei de Acesso à Informação. E eu dei uma dica aí usando o tema renúncia da receita, certo? Muitíssimo obrigada e boa aula a todos.